Olá, você que está acompanhando a gente em 96,9, estamos ao vivo aqui em 96,9 e para você que está acompanhando também nas redes sociais. Nós estamos com a prefeita Cássia Furlan. Cássia, tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia, tudo bem, tudo ótimo. Cássia, temos novidades aí a respeito de uma liminar que tinha sido impetrada e havia sido negada em primeiro momento para a reabertura do comércio em Presidente Epitácio. E agora tem uma notícia boa, né, prefeita? Sim, esse recurso que o jurídico municipal colocou foi julgado no Tribunal de Justiça e o desembargador entendeu que a gente pode abrir de acordo com aquele nosso decreto do dia 24 de abril, que é o decreto 3732. O que pode agora na nossa cidade? Além do drive-thru e do delivery, o comércio pode abrir de forma ordenada e de atendimento individualizado, que era aquilo que a gente já tinha conversado com você anteriormente. Se o meu estabelecimento eu tenho quatro atendentes, pode entrar por vez 4 pessoas de máscara, utilizando a distância e assim, o que ficou definido agora é que terá horário para o comércio funcionar, que vai ser de segunda a sexta-feira, os prestadores de serviço funcionarão das 9 às 15 horas. E o comércio, em geral, vai ser das 10 às 16 horas. Exceto aqueles que já podem funcionar, que é supermercado, posto de gasolina. Esse aí não teve mudança. A ideia de que a gente fez aquele decreto era que tivesse uma abertura maior dos outros que estavam fechados, como lojas de calçados, de imóveis, todos esses outros comércios. Agora, o que fica vedado ainda? Não pode funcionar casa noturna, boate, casa de show, aquelas casas que é para fazer festas e eventos, não pode clubes, marinas, academia de ginástica, esporte, cinema, teatro, isso nada pode. Ainda não pode abrir igrejas, templos religiosos, não pode abrir biblioteca, parque federal, pavilhão de eventos, rampas, nada disso pode. Praças. Entendi. Mas, assim, a gente fica feliz porque daquelas 8 cidades que era o pessoal todo que era da UMAS que pediu, só o nosso veio liderado. Considerando que nesses 50 dias de pandemia, nós tivemos um caso só e que não foi daqui. A pessoa era daqui, mas não se contaminou aqui, não fez nada. Então, o que eu peço agora é que a gente está fazendo esse novo decreto, baseado nessa decisão do Tribunal de Justiça, é que as pessoas cumpram e que realmente funcionem da forma correta, para que a gente não venha sofrer uma penalização e ter que fechar tudo de novo. É isso que todas as cidades estão tentando. Oi? Desculpa. Começar do mesmo jeito que estava, né? Então tem que seguir essas regras para que tenha uma normalidade, né, prefeita? Isso, mas o fato de você poder abrir todo o comércio não essencial, mesmo que com esse horário das 10 às 4, de segunda a sexta, e ao sábado das 9 ao meio-dia, já melhora para todo esse estabelecimento, né? Aquele que não pode fazer delivery nem drive-thru vai ter a chance de estar retomando. E esses cuidados, máscara já é obrigatório. Álcool gel e a proteção, eu acho que cada ninguém está aqui para testar se a doença existe ou não, se vai ficar doente ou não. A gente vai cumprir. Estou muito feliz, agradeço ao jurídico que tentou esse agravo, apesar de todo mundo lá falando que era só política, que a gente não ia. Quer dizer, aqui a gente trabalha sério e felizmente, talvez por esse trabalho, é que a gente vai continuar. A gente, se tiver que multar 4 horas e 2 minutos, o comércio estiver aberto, vai ser fechado, vai ser fiscalizado, porque não pode atrapalhar todos os outros, né? Então eu peço a compreensão de todo mundo
que tem comércio, prestadores de serviço, todo mundo vai poder voltar a trabalhar a partir de amanhã. Esse decreto vai estar na íntegra no site da Prefeitura. Se a pessoa tiver dúvida, pode ligar aqui no Paço, que o jurídico vai estar explicando, a imprensa vai estar ajudando a explicar, e eu agradeço você dar esse espaço para que o pessoal fique já se preparando, que amanhã já vai poder reabrir. O importante é as pessoas terem agora essa consciência. Quando a senhora falou que não era só política, na vida da verdade tudo é política, prefeita. Tudo que a gente faz, desde o começo da escolha, né, de alguém para ficar com a gente, mas as pessoas acham que é politicagem. E a gente viu o trabalho sério e a preocupação. Muita gente, às vezes, não tem o contato com a prefeita, não tem contato com as pessoas da prefeitura e fica imaginando que o pessoal tá ali só de estátua, né, que não tá preocupado, ou estão só falando, não estão fazendo nada. Tá aí uma prova de que existe trabalho, existe vontade. Eu, particularmente, não acreditava que a senhora conseguisse ter o êxito que a senhora obteve agora com esse pedido aí ao desembargador. Mas tá aí a prova de que existe esperança para tudo, inclusive agora, para que a gente possa reativar o comércio de Presidente Epitácio. Prefeita, vamos lembrar as pessoas e os casos que aconteceram aqui são casos importados, inclusive com o óbito que foi creditado a Presidente Epitácio é de alguém que já estava em São Paulo, né, prefeita? Exatamente, e isso na decisão, ele fala que nesses 50 dias, ou seja, o município está fazendo a parte dele. A gente, toda a parte pública, que a gente pode evitar aglomeração, agora a gente vai começar a barreira sanitária. Então, aqui, em uma das partes da decisão, ele fala, e nem há de falar que os decretos municipais ora suspensos teriam adotado medidas mais restritivas que o decreto estadual, uma vez que a leitura do diploma legal em xeque não deixa dúvida a respeito da preocupação do administrador público com a saúde física e financeira da população. Esse sempre que foi a nossa ideia aqui, ponderar o que vai colocar em risco, mas o que é que a gente pode flexibilizar. Então, assim, a gente deu sorte de pegar um desembargador que entendeu a situação aqui, que graças a Deus não é grave, só que a principal coisa agora é que as pessoas respeitem, porque não é que a gente conseguiu essa abertura individualizada que a gente pode relaxar. Ninguém quer que com isso aumente os casos. Então, a prefeitura continua disponibilizando máscaras, a gente continua pedindo o distanciamento, quem puder ficar em casa, mas a angústia e o desespero de quem tem comércio, você sabia que estava difícil na cidade, muito, né? Por isso muito. Alegria. Se você tiver alguma pergunta mais técnica, o Dr. Franklin está aqui também no gabinete, ele pode explicar, porque eu fico alegre e apavorada, às vezes eu não consigo passar tudo, mas eu estou muito feliz. Eu acho que a base, na verdade, prefeita, é a questão do comércio poder voltar, a gente tomar aquele cuidado, como a senhora mesmo disse aí, é o cuidado que tem que ser tomado. Eu acredito que essa decisão que acaba de ser tomada, como a senhora está colocando, é em virtude justamente da seriedade do departamento jurídico e da vontade que a senhora tem em acertar, em fazer o correto para preservar a vida das pessoas, mas também preservar o comércio aberto, né, prefeita? Exatamente. É isso que a gente tenta todos os dias aqui, tentar de alguma forma amenizar. A gente sabe que com essa pandemia todos nós vamos sofrer, todos nós estamos fazendo sacrifício, mas aqui o empenho de toda a administração é estar amenizando e ao mesmo tempo cuidando o máximo que a gente puder. Entendi. Prefeita, só para para as pessoas que começaram a ouvir agora a rádio, vamos relembrar. Inicialmente, a Prefeitura de Presidente Epitácio entrou com uma ação solicitando aqui em Presidente Epitácio que o comércio fosse aberto e isso foi negado, né? Isso, aquela ação que os 8 municípios, aí foi suspenso.
foram suspensos alguns artigos daquele decreto, fechando, ficando mais difícil. Aí a gente falou que a gente iria entrar com um recurso de agravo para o Tribunal de Justiça. Esse agora veio favorável ao município. Então, quer dizer, mantém aquelas regras que foram estabelecidas anteriormente. E pelo que eu entendi, o presidente Epitácio conseguiu essa vitória aí, talvez até que momentânea, porque ela pode até ser questionada e pode voltar a vir a fechar o comércio, pelo que eu entendo. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Franklin aí do jurídico, ele vai explicar melhor pra gente. Mas em função das regras que já estavam sendo adotadas e que estavam sendo cumpridas com a fiscalização, né, prefeita? Sim, e naquele decreto 3732, a gente propôs isso, que seria de forma individual, não, lembrando que não individual um a um, mas pela capacidade que o estabelecimento tem, pedindo já esse horário reduzido para que depois as pessoas não fiquem na rua mesmo. Mas esse horário de segunda a sexta e esse pedaço no sábado, lembrando que no nosso decreto anterior pode abrir salão de beleza, barbeiro, então quer dizer, isso volta cumprindo com esses horários. O que fica vedado é só aquilo que eu te falei, aquilo que já era mesmo, aquilo lá ele não mudou, mas essa flexibilização desse atendimento presencial, para você ver aí quantas lojas de calçado, de móveis, tantas lojas que não podiam abrir nada, já você poder ficar das 10 às 4, já é um avanço. É fantástico, é fantástico. Essa possibilidade de ter o comércio, a volta do comércio, mesmo que em um horário diferente, mesmo que um horário menor, essa flexibilização é o que não é só presidente Epitácio, eu acho que o Brasil todo está pedindo isso, né, prefeita? Sim, graças a Deus que ele liberou aqui pra gente. É por isso que eu falo que a fiscalização continua às 4h05. Se estiver aberto, infelizmente a gente vai estar mandando fechar, vai estar multando, porque aqui a gente não quer descumprir com justiça, com o Ministério Público, a gente só entende que nesse momento é possível. Se Deus quiser que continuar assim, que as pessoas continuarem se cuidando e a gente não tiver o avanço de caso ou problema, se todo mundo cumprir, eu não vejo por que alguém vai derrubar essa decisão do Tribunal de Justiça. O que não pode é não ter ordem, né? Por isso que eu peço encarecidamente para que o comércio respeite isso. Muito bem. Prefeita, a gente fica muito feliz nessa situação de poder trazer essa boa notícia para o comércio, para o comerciante, para as pessoas que querem trabalhar, né, prefeita? Porque o pessoal quer trabalhar. As pessoas querem voltar a trabalhar, ter uma normalidade. A gente sabe que as vendas não voltarão da mesma forma. As pessoas tiveram, nesse período aí que estão paradas, tiveram perdas que vão levar muito tempo para serem reparadas, mas a esperança é o principal, né, prefeita? A senhora está dando hoje para os munícipes, para a cidade de Presidente Epitácio, uma esperança da gente voltar a ter uma normalidade, se Deus quiser, sem uma pandemia, sem necessitar de utilização do hospital com os munícipes, né? Exatamente. É uma tentativa e o Dr. Franklin vai explicar, mas assim, lembrando que todo mundo vai ter acesso ao conteúdo total do decreto, o que pode, o que não pode, mas grosso modo é isso. A partir de amanhã, às 10 horas da manhã, o comércio já vai poder abrir com esses cuidados e os prestadores de serviço a partir das 9. Então, escritórios de contabilidade, de advocacia, imobiliária, todo mundo cumprindo regras, amanhã vai poder reabrir. Tá, só para então a população entender e os comerciantes também entender. Vamos lá. Questão de prestação de serviço. A senhora colocou aí que tem um horário para os prestadores de serviço. Qual é esse horário? Isso, o horário para os prestadores de serviço é das 9 às 15 horas, de segunda a sexta.
Das 9 da manhã às 3 da tarde, então, de segunda a sexta, os prestadores de serviços poderão abrir nesse horário. Isso. O comércio, das 10 às 16. Das 10 da manhã às 4 da tarde, então, o comércio... Isso de segunda a sexta, é isso? Isso. Aos sábados, os dois, tanto os prestadores como o comércio, pode abrir das 9 ao meio-dia. Ótimo, ótimo. Então já fica aí essa situação de abertura. E o funcionamento até as 4 da tarde é um horário que flexibiliza e as pessoas podem se programar para ir ao comércio. Não é por isso que vai todo mundo agora para o comércio sem necessidade, né, prefeita? Isso, até porque a fiscalização vai estar olhando isso. A loja aberta só vai poder ter um número de consumidor que respectivo ao número de atendentes, respeitando os 2 metros, todo mundo de máscara, álcool, o pessoal já está fazendo, né? Então, assim, vai ficar mais fácil agora, a gente acredita, e espera de novo essa colaboração. Ótimo, ótimo. Prefeita, a gente fica muito feliz, parabéns mais uma vez por essa atitude inicial de querer colocar o comércio e a esperança. Quando a gente conversou com a senhora da primeira vez, eu falei, mas agora fica difícil, né, prefeita? Não, foi negado, não vai ter jeito. Você falou, não, nós vamos para um recurso aí e de repente nós cumprimos tudo direitinho, pode ter um resultado. E com esse recurso agora vem essa resposta. A partir de amanhã, então, o comércio reabre dentro desse formato. Nós vamos divulgar aqui o formato durante toda a programação para que as pessoas possam fazer as suas compras e possam tentar, dentro da crise, uma normalidade, né, prefeita? Exatamente. Daqui a pouco eu já vou estar mandando esse decreto que eu estou assinando hoje e o anterior para que você tenha aí, porque é o que eu te falei, às vezes na ansiedade eu não consigo explicar. Se você precisar falar com o Franklin ou alguém... Já vamos conversar com o Franklin aí, depois eu vou me despedir da senhora, eu converso com ele e depois quero me despedir da senhora. Nós estamos com a prefeita de Presidente Epitácio, Cássia Regina Furlan, trazendo para Presidente Epitácio, para a região, uma ótima notícia e agora nós vamos conversar com o jurídico da prefeitura, aquele que montou essa peça, que ajudou a montar essa peça, esse pedido inicial para que o comércio voltasse a abrir, que é o Franklin Vilauba. Tudo bem, Franklin? Bom dia, Cravante. Bom dia aos amigos e ouvintes aí da Band FM. Boa notícia, né, meu querido? Que bom a gente ver que parte da justiça está sendo feita, né? Foi uma luta muito grande, conforme a dona Cássia mesmo disse, né? Mas obtemos, primeiramente, inicialmente, né? Porque é apenas uma tutela, né, de urgência, na qual foi concedida uma liminar para que o atendimento presencial no comércio de Presidente Epitácio possa ser realizado. Entendi. Ótimo, a gente fica feliz com essa situação. Eu estou conversando com o Franklin Vilauba, que é o jurídico da Prefeitura de Presidente Epitácio, e agora essa boa notícia aí que o comércio vai reabrir. Vamos falar para as pessoas como vai ser essa reabertura e qual o formato que a gente vai utilizar nessa reabertura. Franklin, explica para a gente aí a questão do formato dessa reabertura do comércio, já a partir de amanhã, né? Como a prefeita já citou aí, né? Sim, a partir de amanhã, né, o formato é aquele constante do decreto 3732/2020, no qual, né, a Justiça de Primeiro Grau tinha suspendido os efeitos daqueles artigos 2º e 3º. Certo? Então, o comerciante ele poderá atender de forma individual, né, conforme a prefeita disse, de acordo com o número de atendentes. Se ele tem 3 atendentes, ele vai poder atender 3 consumidores, ou seja, né, com a utilização de máscaras, disponibilização de álcool gel 70% na entrada dos estabelecimentos, todas aquelas regras que estão mantidas no artigo 2º da norma. Certo. Então vamos lá, para as pessoas pessoas que chegaram agora, que não ouviram ainda a informação, nós estamos com o jurídico da Prefeitura de Presidente Epitácio, Franklin Vilauba, que fala pra gente. Inicialmente entrou-se com a peça, fez um pedido, foi negado, e agora foi o desembargador que entendeu que o Presidente Epitácio tinha esse direito, né, Franklin?
Na verdade, quem entrou com uma ação foi o Ministério Público contra a reabertura, né? Certo. E aí o juiz de primeiro grau, ele também concedeu uma tutela de urgência, onde suspendeu os efeitos daquele decreto. Nós entendemos que há possibilidade de abertura da forma e de acordo com as regras do decreto, né? Precavendo de todas aquelas situações que já colocamos aqui. E o desembargador, né, do Tribunal de Justiça, né, o relator do agravo de instrumento, né, o doutor Djalma Lofrano Filho, ele entendeu que há possibilidade de atender aos requisitos daquele decreto, uma abertura de forma individual, né, com todas aquelas regras. As regras de individualidade, questão de distanciamento, tudo aquilo que vocês já tinham colocado e que estavam fazendo uma fiscalização e que estava sendo cumprido, né? Inclusive o horário de atendimento, né? Então, vai ter que ser cumprido aquele horário de atendimento em relação às aberturas, ou seja, decorrido o horário, tem que se fechar as portas, não vai poder ficar aberto. Isso é importante frisar e destacar, né? Então, o comerciante lá, ele abriu às 10 horas da manhã, ele não pode abrir às 8, né? Não pode abrir às 9, ele tem que abrir às 10 e fechar às 16, a não ser aquele comércio já que são serviços essenciais, são supermercados. Os que já estavam funcionando, né? Aqueles permanecem com o horário normal de atendimento das 8 às 18 horas, tá? Da forma como já vinha sido já decretado anteriormente. Esses permanecem normalmente. Tá certo. Então, pode concluir, nós pedimos aí aos comerciantes que sigam as regras, né, a fim até mesmo de que a gente consiga sustentar essa decisão, né, por um período aí, até na normatização da quarentena. Então, se não houver a colaboração do comerciante, fica difícil também a gente fazer a nossa parte, o poder público entrar com os recursos, editar decretos e o comerciante não cumprir. Porque aí não tem como você defender, né? Depois uma revogação, entendeu? Nós flexibilizamos, contudo o comerciante não está atendendo. Aí fica difícil o poder público, ainda que a gente apresente teses de recurso e decisões nesse sentido, a gente não consegue sustentar isso se efetivamente não houver uma colaboração aí do nosso comércio. Entendi. Franklin Villalba, o jurídico da Prefeitura, obrigado por essa entrevista, meu querido. Nós que agradecemos mais uma vez a oportunidade, espero contar com os comerciantes, a administração pública está à disposição de todos eles. Nós vamos disponibilizar o decreto na íntegra novamente no site, para que eles sigam, né, aquelas regras, né? Importante ainda frisar, viu, Caravante? Sim. Que ainda fica vedado, tá, o consumo, né, em bares e restaurantes, padarias, lanchonetes. Quer dizer, agora pega e continua, o drive-thru, né? Agora com a possibilidade da pessoa entrar, né, como já estava acontecendo, pega e leva para casa. Exatamente. Nesses estabelecimentos, por enquanto, ainda não chegamos a um consenso, mas provavelmente aí, através de uma reunião de comitê futuramente, e assim, dependendo da situação agora que nós vamos presenciar com essa abertura de flexibilização do comércio, possivelmente aí daqui uns dias nós podemos também sentar e tratar do assunto relativo aos bares e restaurantes. Entendi. E também a questão da orla, né, do Figueiral e outros lugares também, que isso daí vai ter que ser discutido também. Tá certo. As academias de ginástica, infelizmente, né, até na data de hoje, o próprio governador Dória publicou o decreto reafirmou, 64.975, onde ele proíbe a abertura das academias, ainda mesmo que expedido o decreto federal do nosso presidente, né? Entendi. Muito bem, então. Obrigado, Franklin Villalba. A prefeita está por aí ainda? Sim. Deixa eu agradecer a ela, então. Obrigado. Um abraço, Franklin. Obrigado. Um abraço. Alô? Prefeita, obrigado por essa entrevista, a gente fica muito feliz, ganhei o dia, acho que a gente vive do comércio, tem que ter esse giro, a gente estava sentindo muito mesmo a necessidade, as pessoas também vão pedir para Deus e torcer para que as pessoas possam
seguir as regras. Se a gente seguir as regras direitinho, usar álcool em gel, usar máscara, manter o distanciamento, eu acredito que a gente consiga manter isso daí até o final do mês e aí sim ver o decreto estadual se vai liberar tudo ou como que vai fazer, né, prefeita? Exatamente. Isso que você falou. A gente vai cumprir, a gente espera que as pessoas tomem esses cuidados, que a gente possa ter essa flexibilização aqui no nosso município, até que o próprio governador libere mais coisas. A gente vai estar atento a tudo isso. A intenção nossa é voltar à normalidade o mais rápido possível. Eu agradeço muito esse espaço, toda a ajuda, toda a informação que você tem dado, mesmo na parte de prevenção. Eu só tenho a agradecer a você, a Band, porque eu sei que falando com você, mais rapidamente as pessoas vão estar sabendo dessa notícia. Então já levo para a senhora mais uma boa notícia que eu acabo de receber aqui, a autorização para que a gente coloque inserções na programação, colocando as regras e informando a população e o comércio dessas regras. Vou pedir para a senhora então que providencie aí, através da sua assessoria, então, um texto para que a gente coloque aqui em todos os espaços comerciais essas regras e a abertura do comércio para incentivar também a volta do consumo em nossa cidade, viu, prefeita? Muito obrigada. Obrigada mesmo por todo esse apoio. E é isso, é essa junção de forças que vai fazer com que a gente passe logo por isso. Que não é só nosso, é do mundo inteiro, né? Mais uma vez, obrigada mesmo. Muito obrigada. Aí, conversamos com a prefeita Cássia Regina Furlan, trazendo pra gente as informações, trazendo aqui o bate-papo. E boa notícia, hein? Comércio reabre em Presidente Epitácio a partir de amanhã, então. Obrigado para você que está acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais e você que está aqui também em 96,9 acompanhando ao vivo. Sou Reinaldo Caravante e essa é a Band FM, a sua rádio do seu jeito.